Bom dia, você que está ao alcance da minha voz nesse momento pelo canal IBE Fortaleza. Eu te desejo um ótimo dia, um dia marcante, um dia celebrativo, um dia cheio da bênção do Senhor e que a bênção, o cuidado e a paz do Senhor te acompanhe e acompanhe a tua família durante os dias que virão. Hoje nós vamos meditar em Filipenses capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o interesse dos outros. Embora a igreja de Filipos fosse exemplar em muitos aspectos e Paulo houvesse tido ocasião de louvar os santos com fervor, havia entre eles pequenos conflitos, como o desentendimento entre duas mulheres, citada no capítulo 4, versículo 2, Sintique e Evódia. É bom guardar isso em mente, porque no capítulo 2, o apóstolo trata justamente da causa e da cura de desentendimentos entre o povo de Deus. Aqui um pequeno comentário pelo fato que a Bíblia não esconde os conflitos, os desencontros, as fragilidades, a vulnerabilidade dos seus líderes, do seu povo, das suas igrejas. E aqui tem uma recomendação por conta desses conflitos, dessas dificuldades tão comuns onde tem pessoas como família, igreja, associações, empresas, onde tem 2, 3, 4, 5, 20 mil pessoas, onde tem pessoas, tem conflitos. Então, Paulo aqui está fazendo um apelo a essa igreja para que eles lutem pela unidade do corpo, ou a unidade da igreja. Também poderíamos dizer a necessidade da unidade na família, no casamento, nas equipes que lideramos, nos ministérios que adotamos e por aí vai. Esses versículos que nós acabamos de ler aqui em Filipenses 2, de 1 a 4, são especialmente desafiadores para líderes e pessoas que cuidam de igrejas ou de ministérios. Nós temos aqui um apelo de Paulo: completem a minha alegria. Ele vai dizendo isso no versículo 2. Assim como a alegria de Paulo se completava, assim também a nossa alegria aumenta quando é compartilhada por pessoas vivendo em plena harmonia com Deus, conosco e com os outros. As 4 frases descritas aqui são a unidade divina de Efésios 4, de 4 a 6, transformando palavras em ações concretas de como alcançar essa unidade, esse mesmo modo de caminhar, de pensar e de decidir. Vamos ver então o que fala Efésios 4, de 4 até o versículo 6. Ele diz assim: há somente um corpo e um só espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Esta unidade se manifesta das 7 formas indicadas aqui. Ela é profunda,
apenas um desastre imenso de falta de sensibilidade ao Espírito Santo ou ao caráter levaria à divisão. Ao mesmo tempo, não existe nenhuma garantia de que a unidade prevalecerá, a não ser que as pessoas caminhem cheias da presença do Espírito de Deus e com o caráter de Cristo. Infelizmente, a maioria das divisões de igrejas tem sua fonte na falta dessa harmonia, dessa unidade e desse entendimento. Claro que também nós temos outras razões, especialmente doutrinárias, mas geralmente por trás de tudo isso existem conflitos com pessoas e relacionamentos. É evidente que o apóstolo está apelando para uma união baseada na devoção comum a Cristo e no domínio comum do Espírito Santo. Contudo, que pode ser encontrado em Cristo, os membros da sua igreja devem ter a união de propósito e de afeição em atitude de compaixão e concordância. Deve haver um esforço comum para que se alcance esse projeto, esse propósito que foi sonhado por Cristo e também por Paulo, descrito de forma tão brilhante nessa que ele faz aqui em Filipenses capítulo 2. Se os argumentos mencionados tiverem algum valor entre os filipenses, então, com base nesses mesmos argumentos, Paulo pede que completem a sua alegria, como já citamos anteriormente, porque até agora os filipenses lhe deram muita alegria, como nós já fizemos vários reflexões, vários áudios com o capítulo 1 e estamos agora iniciando o 2, nós já temos visto que a igreja tinha dado vários motivos de alegria para Paulo. Isso ele não nega nem por um momento, mas agora pede que encha o copo da sua alegria a ponto de transbordar. Eles podem fazer isso por pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, sendo unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. Será que com isso ele quer dizer que todos os cristãos têm de pensar e agir da mesma maneira? Em nenhuma parte na Bíblia ensina isso. Obviamente, temos de concordar quanto às grandes verdades fundamentais da fé cristã, mas quanto a assuntos de menor importância, há lugar para divergências de opinião. Uniformidade não é o mesmo que unidade. É possível ter união sem ter uniformidade. Em assuntos menos importantes, quando não se trata de nenhum princípio da fé, podemos então discordar. No entanto, para o bem de todos, talvez seja melhor guardar para nós mesmos, nossas opiniões. Pensar a mesma coisa significa ter o pensar de Cristo, ver as coisas como ele as vê e responder como ele responderia. Ter o mesmo amor quer dizer mostrar aos nossos semelhantes o mesmo amor que o Senhor dedicou a nós, um amor que não olha para o preço que se há de pagar. E ser unidos de alma significa trabalhar juntos para o mesmo fim, e ter o mesmo sentimento é comportar-se de forma tão unida que se torne evidente que quem dirige nossas atividades é a mente de Cristo. Quantos desafios nós temos aqui? É o desafio da reflexão de hoje. Termos um só amor, um só sentimento, uma só unidade e um desejo profundo de que o mundo veja Cristo em nós, Cristo na igreja, Cristo na vida do seu povo, na vida do povo de Deus. É o desafio de hoje e nós o acolhemos, o aceitamos e vamos à luta para conquistar esse grande desafio e essa vontade de Deus para as nossas vidas e para a vida do seu povo. Aqui, então, quem vos fala é a pastora Betinha e com um grande e firme propósito dizemos sim para esse apelo à unidade do povo de Deus. Amém.